no Instituto Fastef. O meu nome é Eduardo Maciel, eu sou professor de vocês nessa jornada teológica para um conhecimento aprofundado. Hoje nós chegamos na aula de número 2, a aula de batalha espiritual. Na aula de número 1, nós falamos de causas e também falamos de sintomas de possessão demoníaca. A turma do Rio de Janeiro está ao vivo comigo, a Edivânia, a Priscila, a Jaqueline, o Lúcio Roberto, o Márcio, a Jane e também o Ronaldo, que chegou aí agora, e mais pessoas vão chegar nessa aula ao vivo ou assistirão como você a posteriori gravada. Falamos na aula número 1 de sintomas e causas da possessão demoníaca. Uma coisa que eu quero que vocês revisem da aula número 1 é que uma possessão só acontece quando um espírito maligno toma o corpo, a alma e o espírito humano. Se ficar só na alma, pode ser uma enfermidade, não possessão. Se ficar só no corpo, pode ser uma doença, não uma possessão. Mas se estiver no corpo, na alma e no espírito, então é característica de possessão demoníaca. Hoje nós vamos falar sobre a opressão maligna. E o que eu quero que vocês entendam: todo possesso é um oprimido, mas nem todo oprimido é um possesso. Vou repetir: todo possesso é um oprimido, mas nem todo oprimido é um possesso. Por quê, professor? Porque a possessão, ela é o nível mais hard. Antes de uma pessoa se tornar possessa, ou antes dos espíritos malignos possuírem o corpo da pessoa, primeiro ele vai oprimi-la com medos, fobias, depressões, problemas de todas as ordens, problemas de todas as espécies. A partir do momento que uma pessoa ela é oprimida por um mal, a partir do momento que a pessoa vivencia uma opressão maligna, se ela não procurar a libertação, então ela vai chegar ao nível pior, que é o nível da possessão. Por isso, todo possesso já foi um oprimido e continua sendo, mas nem todo oprimido é um possesso, já que o nível da possessão é um nível maior. Vamos ver hoje o que é uma opressão maligna. Existem muitas pessoas que elas estão vivendo nesse mundo, aparentemente elas estão trabalhando, comprando, andando para lá e para cá, mas são pessoas que são oprimidas espiritualmente. A opressão caracteriza-se pela atuação dos demônios sobre a vida das pessoas, através de perturbações. Essa atuação não é uma possessão, como nós vimos na aula primeira, na aula 1. Isto é, os demônios não entram no corpo do indivíduo, tirando-lhe a consciência
e dirigindo como se fora uma marionete. Isso é muito importante a gente entender nesse primeiro momento da nossa aula. Essa diferença entre a opressão e a possessão. Porque uma pessoa oprimida, ela é uma pessoa perturbada. Ela é uma pessoa que tem muitos maus pensamentos. Ela é uma pessoa escravizada pelas fobias, pelos medos, pelos traumas. Ela talvez pode até ouvir vozes, talvez ela vê até vultos. Isso tudo é perturbação. Mas o demônio ainda não a possui. Os espíritos malignos ainda não tomaram o corpo, a alma e o espírito. Se não tomaram o corpo, a alma e o espírito, então, mesmo a pessoa sendo perturbada, ela não é possessa, porque ela tem ainda a sua consciência. Ela não é ainda uma marionete. Agem externamente, apenas assediando as pessoas, com sugestões, com tentações, com doenças malignas, envolvendo confusão e também pressões dos problemas seculares. Então, como nós vimos na última aula, se a possessão é interna, se os demônios estão dentro da pessoa, possuindo o corpo, a alma e a mente, a perturbação, a opressão maligna, ela é externa. Esses espíritos assediam a pessoa com sugestões, com maus pensamentos, com tentações, com uma tendência, um pensamento errado, até suicida, muita confusão mental, doenças, enfermidades, pressões do dia a dia, mas isso tudo acontece exteriormente, porque é uma opressão e não ainda uma possessão. Significa, professor, que todo oprimido um dia vai ser possesso? Claro que não. Existem pessoas que foram oprimidas a vida toda, mas nunca abrigaram em seus corpos um espírito mau. A perturbação dela foi apenas externa. Agora, outras pessoas podem sim, amanhã ou depois, se tornarem reféns, marionetes desses espíritos malignos. Algumas causas de opressão maligna, assim como nós vimos na nossa primeira aula, as causas da possessão, nós também hoje vamos ver algumas causas da opressão. A Etienne chegou por aí, a Rebeca também chegou por aí. O primeiro sintoma de opressão é uma mania de perseguição. Geralmente as pessoas oprimidas, perturbadas, elas têm mania de que estão sendo perseguidas. De fato, elas estão, né? Espiritualmente falando, ela está sendo perseguida pelo mal. Mas elas não têm a consciência da dimensão
em que essa perseguição está se realizando. O que é, professor? A mania de perseguição. A mania de perseguição é eu achar que tudo e todos estão contra mim. Inclusive, quando essa pessoa oprimida chega num lugar e pessoas estão conversando, pode ser até uma particularidade, mas ela chega e as pessoas param de falar. Ela olha assim, desconfiada, e diz: ué, estão falando de mim? Pararam de falar por quê? Geralmente, essas pessoas oprimidas, perturbadas, elas acham que tudo gira em torno da sua pessoa. Tudo vai girar em torno delas. Nós temos essas pessoas que são capazes de pensar que seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, os círculos de amizade aonde elas estão ali se relacionando, etc., estão sempre sabendo de aspectos íntimos da sua vida, e ela vive num pânico quase que constante, justamente por essa mania de perseguição. Então parece que para o oprimido, o mundo está em complô contra ele. Parece que para o oprimido, todas as pessoas estão querendo prejudicá-la. São até meio vitimistas, tá? Eu não gosto muito de pessoas vitimistas. Pessoas que vivem se autodepreciando, pessoas que vivem na autocosimeração. Não. Nós somos o melhor de Deus. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. E nós fomos comprados por um alto preço que Jesus pagou por nós lá na cruz. O segundo sintoma é o abrasamento sexual doentio. Segundo sintoma das opressões malignas é o abrasamento sexual doentio. Uma das manifestações de opressão maligna é a tara sexual, que é consequência da rendição à perversão. Esse é até um assunto que a gente fala muito em psicanálise clínica, porque uma das teorias do Freud é que 80% dos problemas da psique humana são de ordem de fatores sexuais. Não é sexo, não é coito. São fatores provenientes de uma opressão maligna, uma tara sexual, uma perversão, talvez porque não superou lá na infância as fases oral, anal, fálica, latência, puberdade, e isso vai se arrastar para a vida de um adulto que não compreende muito bem essa parte. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 5, diz assim, o apóstolo Paulo falou: fazei, pois, morrer
a vossa natureza terrena, que às vezes grita, tá? Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Tudo isso são as paixões deste mundo, o nosso lado carnal. E nós vivemos uma tensão entre a carne e o espírito. Paulo vai dizer que nós precisamos morrer para o nosso corpo, para os desejos da nossa carne. Idolatria, avareza, os desejos malignos, a lascívia, conversas de duplo sentido, todo tipo de perversão, todo tipo de prostituição, adultério, aquilo que foge da normalidade, aquilo que foge daquilo que Deus projetou para a família. Então, é o que Paulo vai falar sobre abrasamento sexual. E isso vai fazer com que a pessoa se torne alguém perturbada. O terceiro sintoma das perturbações, das opressões malignas, é o medo doentio e o medo irracional. Gente, não é aquele medo que você tem de subir num prédio bem alto e olhar lá para baixo. Isso é um mecanismo de defesa. Não é aquele medo que você pode ter de alguma coisa que você desconhece, de algo que é muito novo para você. Não. Isso são mecanismos de defesa. O que eu quero falar sobre medo doentio e irracional é aquilo que foge do controle. É aquilo que a pessoa, de fato, ela não consegue perceber. Porque é uma opressão maligna que sempre vai infundir na mente do oprimido. Medo de lugares escuros, tormento de entidades espirituais, de insinuações promovidas por feitiçaria. Infelizmente, a grande maioria do nosso povo vive atormentada pelo medo, mas não é um medo natural. Ah, eu moro no Rio de Janeiro. Então você tem um medo natural. Tantas coisas acontecem todos os dias que a gente precisa verdadeiramente sair mesmo em oração. Isso aí é natural. Você mora no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Isso é natural. Esse medo, ele não é um medo natural, ele é um medo doentio, ele é um medo irracional. Eu já conheci pessoas que dormiam de luz acesa e mais uma vela. Porque caso acabasse a energia à noite, ela ainda teria a garantia de que não ficaria no escuro. Isso é uma opressão. Eu já conheci pessoas que, quando passavam por algum despacho, pediam licença, de tanto medo que tinha do despacho. Ai, me dá licença, senhor Satanás. Ai, pode passar, dona Maria. Tá liberada. Pelo amor de Deus, né? Não é um medo natural, não é um medo racional, é um medo doentio. O quarto sintoma das opressões malignas
é o ódio, é o ressentimento. Esse ódio acirrado, esse ódio vingativo, quase sempre é consequência da opressão maligna. E muitas vezes constitui uma ponte sem ter volta a viver oprimido, a viver uma vida de opressão. Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem relevar, pessoas que não conseguem esquecer. Só faz mal para ela mesma. Tem um estudo científico do Hospital do Câncer, o INCA, que boa parte dos pacientes que estão lutando contra tumores malignos são pessoas que viveram uma vida de muito rancor, de muito ódio. Tem gente, Priscila, que chega a ranger o dente e dizer: eu não perdoo, eu vou levar para o meu túmulo. Misericórdia. Está quase manifestando. Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27. Se você tiver o aplicativo, o meu tá aqui, ó. A minha Bíblia já ficou aberta. Fiquem irados e não pequem. Não deixem o sol que se ponha, não deixe o sol se pôr sobre a ira de vocês. Nem deis lugar ao diabo. Olha o perigo do ódio. Olha o perigo de não perdoar. Olha o perigo de não relevar, de não esquecer. Você está abrindo um espaço, você está abrindo uma brecha, uma porta para o maligno. Ah, professor, mas aquilo que fulano fez comigo não deveria fazer nem com um cachorro. Tem cachorro aí que é mais bem tratado do que eu. Perdoe, esqueça e deixa o Senhor fazer justiça. Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 14. Vamos ler o 14, vamos ler o 15 e vamos ler o 16. 14, 15 e 16. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. É essa sabedoria que desce lá do alto. Não. Essa não é, pelo contrário. Essa sabedoria é terrena, é animal, é diabólica. Pois aonde há rivalidades, aonde há inveja, aonde há confusão e toda a espécie, existe aí toda a espécie de males. O que aconteceu? Não entrou para vocês o versículo, não? Hein?
Deixa eu ver se eu vou mudar a cena aqui se entra. Não, não entrou. Congelou. Congelou. Não sei por quê. Mas vocês ouviram, né? O que eu li. Porque nessa referência bíblica, a amargura e a inveja, elas são a fonte das desordens e da maldade. Tem muita gente sofrendo porque é invejoso. Ah, mas está dentro da igreja, mas é invejoso. Tem muita gente sofrendo porque é amargurado. Ah, mas é obreiro, é pastor, mas é amargurado. Tem muita gente que a vida dele é uma desordem. Ah, mas é diácono, é presbítero, por causa da sua maldade. Ou nós não aprendemos que tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu plantar coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Tem o caso bíblico de Davi e Saul. Saul era o rei, Davi era um pastor de ovelhas que se tornou um músico. Esse caso bíblico, turma, ele é típico de opressão maligna. Ele é típico de algo que é patrocinado por um ódio maligno. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa. Ele tinha na sua mão uma lança. Enquanto Davi dedilhava o seu instrumento musical, procurou Saul encravar Davi na parede. Porém, ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede, então fugiu Davi e escapou. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 9 e também versículo 10. Esse é um caso clássico de alguém que não está bem. Esse é um caso clássico de alguém que está perturbado. Ele queria matar o outro por inveja. Saul venceu a milhares, Davi venceu a 10 milhares. É aquele sentimento que Caim nutriu por Abel. Ele não oferece a sua melhor oferta e ainda fica com raiva de quem faz o melhor. Ah, mas ele está no mundo gospel. Ih, no mundo gospel tem muito Saul, que se puder cravar você na parede com uma lança, se puder atirar a primeira pedra, atirará. Mas isso é fruto de uma opressão maligna. Por que a gente tem que perdoar? Porque muitas vezes essa pessoa está sendo sugestionada pelo maligno. Quinto sintoma de opressão: dores de cabeça constante diante da palavra de Deus. Esse sintoma de dores de cabeça só aparece quando existe a exposição da palavra de Deus. Vamos ao shopping, não tem dor de cabeça. Vamos para a praia, não tem dor de cabeça. Vamos viajar agora no feriado da semana que vem,
não tem dor de cabeça, mas é só ir para a igreja, é só pegar a Bíblia, é só tentar fazer um devocional de oração, que a cabeça da pessoa parece que vai explodir. Dores de cabeça mediante a exposição da palavra do Senhor. A manifestação a certas pessoas oprimidas que não podem assistir uma reunião, um culto, onde se prega a palavra de Deus. Que logo ela se sente muito incomodada, aí ela levanta, vai no banheiro, aí ela tenta sentar de novo, vai beber água, mas parece que ela está com enxaqueca, porque as dores são terríveis, mediante a exposição da palavra de Deus. As pessoas elas ficam incomodadas. Se existe uma opressão, se existe um espírito mau, é porque a palavra vai começar a incomodar. A pessoa só fica incomodada daquela maneira por causa de uma opressão maligna. Mais um sintoma: falta de ânimo para viver, falta de coragem para viver. Salmo 143, 3 e 4. Pois o inimigo me tem perseguido a alma e tem arrojada por terra a minha vida. Tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. O salmista está dizendo aqui que ele já não possuía mais ânimo para viver. E quantas pessoas que você conhece que praticamente são pessoas mortas vivas, que não têm nenhuma perspectiva de vida, que não tem nenhum ânimo de vida. Ah, será que ela está em depressão? Sim. É uma opressão maligna. Depressão é uma opressão maligna. O desânimo mórbido, quanto à vida, em muitos casos, é consequência de opressão maligna. O que é o desânimo mórbido? A pessoa não tem força nem para fazer as suas atividades domésticas. Você chega dentro da casa dela, tudo sujo, tudo desarrumado, tudo desorganizado. Como é que alguém consegue viver, me perdoe a palavra, naquele chiqueiro? Eu gosto muito de assistir alguns programas da Discovery. Tem um programa lá que a casa das pessoas se transforma num lixão. Se eu não me engano, o nome do programa, Etienne, é Os Acumuladores. Eles pegam todo tipo de tranqueira e eles não têm coragem de se desfazer daqueles cacarecos. É pneu furado, que só serve para juntar dengue. É ventilador sem hélice. É cadeira com 3 pernas. É um sofá com um buraco no meio. É uma camisa que foi passar com ferro e agora a camisa está queimada com um buraco desse tamanho. Gente, junta tudo e joga fora. Ah, professor, mas quem guarda tem. É o quartinho do despejo. Não, é o quartinho dos demônios. O quartinho do despejo
aonde tem coisas que você tá juntando há mais de 6 meses, é ali que estão os espíritos malignos. E a pessoa vai ter força para viver como? Naquela bagunça, naquele lixão. Misericredo. Causas das opressões malignas na vida dos crentes. Que é isso, professor? Errou aí, é na vida dos descrentes. Não, não errei, não. Tem um montão de crente aí, ô Edivânia, oprimido pelo maligno. Montão. Embora creia que o crente está guardado da opressão essa demoníaca, podemos admitir que ele possa tornar-se oprimido por demônios se der lugar ao diabo. Está na Bíblia, está em Tiago. Não deis lugar ao diabo. Efésios, né, que a gente leu, 4:27. Se está na Bíblia, é para nós. Veja o que pode abrir a porta da opressão maligna na vida do crente. Existem cositas que abrem a porta da capetaiada toda. É. A gente ri, mas é sério. É cômico se não fosse trágico. Márcio, Lúcio Roberto, Verônica. É cômico se não fosse trágico. Existem coisas que abrem legalidade, abrem a porta para o mal. Primeira causa: pecados na vida. Quando um filho de Deus entrega-se à prática do pecado, ele entristece o Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Tem gente que nem sabia, né? Que o Espírito Santo poderia se entristecer. Ele se entristece. Quando filhos de Deus abandonam uma vida de santidade e entram numa prática de pecado, num looping de pecado. Quando filhos de Deus começam a dar lugar à mentira, a amarguras, a prostituições, a adultérios, a fornicação. Quando filhos de Deus dão lugar à fofoca, disse-me disse, nós não podemos abrir essa brecha. Fecha essa brecha. Após ter adulterado com Batseba e depois de ter sido repreendido pelo profeta Natã, Davi fez a seguinte oração. Salmo 51, 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, reto. Não me repulses da tua presença, não me lances fora, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele vacilou. E por que que eu amo as páginas das Sagradas Escrituras? Porque Deus não joga nada para debaixo do tapete. Ah, vamos esconder esse pecadinho do Davi aqui, senão vai queimar a imagem dele. Deus mostra para nós que até um homem segundo o coração de Deus está suscetível ao erro
se não vigiar. E o profeta Natan, quando foi falar com Davi, disse: rei, com todo respeito. Você sabe que quando alguém fala com todo respeito, vem bomba, né? Senta que vem bomba. Com todo respeito. O que deve ser feito para um homem que poderia ter a ovelhinha que ele quisesse no seu aprisco, porque o seu aprisco está cheio de ovelhinhas. Mas ele vai para o aprisco do vizinho, de um homem muito pobrinho, e ele toma para ele a única ovelhinha que o vizinho tinha. O rei, Natan falando com Davi, o que tem que fazer com um cara pálida desse? E o Davi rapidamente, né? Esse homem, ele tem que morrer. E o Natan disse para o rei: esse homem é o Senhor. Porque Batseba era a única ovelhinha do Urias. E o Senhor a tomou, a mulher engravidou, o Senhor mandou chamar Urias, ele não quis ir para casa, ele dormiu na porta do palácio, depois ele levou a carta para que Joabe, general, colocasse ele na frente do exército, no pilotão de frente, e ele morresse. A Edivânia está dizendo: professor, faltando Natan aí na nossa geração, tá? Faltando Natan, tá faltando Davi. Gente, Davi disse para o profeta Natan: esse homem tem que morrer. Olha como a gente trata o erro dos outros. Se for colocar numa balança, Jane, Márcio, Rebeca, pastor Davi, se for botar numa balança, nós somos muito mais rigorosos ao pecado de estimação dos outros do que os nossos próprios erros. A gente olha muito para o cisco dos olhos dos nossos irmãos, mas a gente não enxerga, porque às vezes tem uma trave que é muito maior que está nos nossos olhos. Então, muito cuidado com os pecados de estimação. Segunda causa que abre portas para a opressão maligna: ressentimentos, ódio, inveja, amargura. Ressentimento, ódio, inveja, amargura no coração são elementos para Satanás oprimir a vida dos filhos de Deus. Como é que não vai ficar oprimido? Como é que não vai ficar assombrado à noite? Como é que não vai ver a mula sem cabeça? Como é que não vai ver a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo? Eu, quando era criança, eu tinha um medo da cuca. Eu era todo oprimido com a cuca. Todo oprimido. Como é que não vai? Amarguras, invejas, ódios, ressentimentos. Essas coisas trazem o mal para a nossa vida. Quando um filho de Deus alimenta o seu coração com qualquer forma de sentimento homicida, ele está agindo como um filho do diabo. E, portanto, ele está dando lugar àquele que foi homicida desde o princípio. Ah, professor, mas tem hora que dá vontade. Dá, nós somos humanos. Vocês acham que quando eu
caí no arrastão e perdi meu carro zero com 10 mil quilômetros, você acha que não veio esse sentimento de que na primeira esquina eles capotassem com o carro e morresse todo mundo? Claro que vem. Mas depois eu pedi perdão a Deus porque amargura, ódio, ressentimento, inveja não faz parte da vida do cristão. Não faz parte. Ah, mas levaram os bens que a gente luta uma vida toda para conquistar. E Jesus nos dá em dobro. O carro já foi embora, o seguro já pagou, já comprei outro carro, já rodei com outro carro. Dei o outro carro que eu rodei pro meu filho mais velho, Eduardinho. Já comprei outro carro zero e já tá com 40 mil quilômetros rodado. É assim, a vida é assim. Agora eu vou ficar preso no infortúnio que aconteceu lá atrás? Não. Não. O Senhor Deus é bom. Qual é a consequência do ódio se você deixar isso crescer? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. 1 de João 3,15. Eu não quero perder a vida eterna por causa dos erros dos outros. Nós não podemos permitir que a vida eterna que o Senhor nos deu seja perdida por uma falha dos outros. Domingo eu estava ouvindo uma ministração sobre Jesus lavar o pé dos discípulos. Só que lá no meio tinha um que era o traidor. E mesmo assim Jesus disse: eu vou lavar os teus pés. Eu vou me colocar como servo. Mas professor, tem que ter muita inteligência emocional. Muita. Como é que você vai lavar o pé do Judas? Como é que você vai lavar o pé do traidor? Jesus, ele não levou à frente o ódio. A consequência de tal opressão é a perda da certeza da salvação. Sabia que tem muita gente que nós conhecemos que não tem certeza da sua salvação? Pergunta na igreja, um dia que você estiver ministrando, quem aqui tem certeza que se fechar os olhos hoje vai se encontrar com Jesus daqui segundos? Tem gente que não tem certeza, tem gente que não tem a alegria da salvação. Nós precisamos ter a certeza que se o nosso tempo acabar aqui na terra, herdaremos a vida eterna. Terceira causa de opressão maligna: abandono da vida devocional. A vida se tornou tão corrida, mas tão corrida, que a gente não tem tempo para nada. O problema do abandono de uma vida de oração, de uma vida de leitura de palavra, ou seja, uma vida devocional, sem aquela fidelidade, sem muita frequência, é a causa de uma opressão maligna na vida de certos crentes. Uma vez eu ouvi uma frase, vocês já devem ter ouvido já: Satanás não brinca de ser Satanás. Mas tem muito crente brincando de ser crente. Você já deve ter ouvido. Ele não está para brincadeira.
O inimigo das nossas almas trabalha 7 dias por semana. Não é nem 6 por 1, hein? Porque ele não tira folga. É 7 por 0. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não tem feriado. Para ele não tem Tiradentes, São Jorge, Dia das Mães, Dia dos Pais. O inimigo das nossas almas, ele quer roubar, matar e destruir. Então a gente tem que estar ligado com Deus na leitura da palavra e na oração. Qual a consequência? Sem a espada do Espírito, sem o capacete da salvação, sem a armadura de Deus, sem o escudo da fé, o crente fica sem as armas espirituais, a arma ofensiva para vencer a batalha. Lembra o que eu falei na primeira aula? Nós estamos numa batalha espiritual. Não dá para ver a vida de maneira natural. Não dá para ver a vida achando que o lado espiritual não pesa. Pesa e pesa muito. Por isso tanta desgraça. Por isso tanta dor. Por isso tanta guerra. Porque o mundo jaz no maligno. Quarta causa: dúvida quanto ao poder de Jesus. Quando os filhos de Deus não creem na palavra, que lhes garante a segurança, a sombra do Altíssimo e a vitória sobre o laço do passarinheiro, sobre a peste perniciosa, coragem contra o terror noturno, contra a seta maligna que voa de dia, contra a peste das trevas, segurança, proteção, para não cair, e a garantia de que a sua vida está guardada, ele está automaticamente autorizando o inimigo a agir sobre a sua vida. Quando eu duvido do poder de Deus. Etienne está dizendo, infelizmente, tem muito crente que não crê mais. Se tornou habitual. Se tornou comum. Se tornou uma vida de fé muito corriqueira. Nós não podemos duvidar. Ele continua curando, ele continua libertando, ele continua fazendo maravilhas. Nós não podemos duvidar porque o Senhor nos guarda. Ah, mas eu tenho tanto medo de sair na rua. Gente, sinceramente, a quem devemos temer? O cristão não precisa temer as forças do mal, a bruxaria, a macumbaria, a feitiçaria, a inveja, porque ele está guardado, ele está seguro, ele está abrigado no esconderijo do Altíssimo. Ele está sob os cuidados daquele que é mais valente do que o valente. Se o inimigo dá uma de valentão, de fortão, Jesus é mais valente do que ele. Jesus, ele nos ensina a quem nós devemos temer. Lucas 12:5. Eu, porém, vos mostrareis a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim,
Digo-vos que a esse vocês devem temer. Então, Ronaldo, é só a Deus. Então, Jane, a gente só tem que temer ao Senhor. Jaqueline, Edivânia, não precisamos viver oprimidos. Não precisamos temer as coisas ruins do mundo. Porque ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor, como bom pastor, nos guarda. A consequência da falta de fé nas promessas de Deus, a consequência de não nos apropriarmos pela fé da potencialidade das promessas de Deus para a nossa segurança é sempre o derrotismo, é sempre uma cosmovisão espiritual maligna. Conhece pessoas que têm um espírito de derrota? Conhece pessoas que só falam coisa ruim? Conhece pessoas que só vivem igual aquela hiena do desenho? Ó vida, ó céus, ó azar. Tem gente que parece aquela hiena do desenho, de tão derrotado, de tão manipulado, de tão oprimido. Uma marionete dos problemas, do inimigo. É hora da gente levantar da cadeira da derrota, porque é muito cômodo ficar na cadeira da derrota e possuir a terra prometida. Quando Moisés envia os espias para averiguar a terra, 10 espias voltaram com relatório negativo. São os derrotistas. Mas 2 voltaram com relatório positivo. Josué e Caleb. Interessante, né? A gente lembra do nome de Josué e Caleb, mas a gente não lembra do nome dos outros 10. Quem são os outros 10? Não sei. Só sei que são derrotados. Porque quando eles trouxeram o relatório de que era impossível e que haviam gigantes na terra, Josué e Caleb disse: eia, subamos animosamente para possuir aquilo que o nosso Deus nos deu como herança. Mas a tendência é desistir. A tendência é pendurar a chuteira. A tendência é desanimar. Eu já trabalho com educação há quase 30 anos. Quantas pessoas nesses 30 anos assistiram uma aula minha e desistiram? Ficaram no meio do caminho, não concluíram seus cursos, muito mais do que aqueles que tiveram fé para cruzar a linha da chegada. Se você está aqui nessa aula ao vivo, se você está aqui nessa aula gravada, é porque você sabe que existe um prêmio. É necessário perseverar. As lutas, elas vêm e vão. As dificuldades, elas surgem em todo momento. Mas a gente não pode aceitar a derrota. O resultado final da opressão: as pessoas se sentem derrotadas, pessoas assim se sentem diminuídas como gafanhotos, derrotadas em tudo. Vem demônios em tudo. Tem gente que vê demônio até no ventilador. Ó, esse ventilador aí tá fazendo um barulho estranho.
Tem demônio aí. Tem gente que vê demônio até na academia. Hoje eu fui pra academia malhar os braços. Tem gente que vê demônio na academia. Atormentadas constantemente. Se sentem atormentadas por ele todo o tempo. De manhã, de tarde, de noite. Infelizmente, há muitos cristãos nessa situação. Se sentem derrotados, vê demônio em tudo, espiritualizam tudo e não tem um minuto de paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus. A pessoa deveria viver, ô Lúcio, ô Verônica, nessa paz que excede todo entendimento. Mas, infelizmente, existem pessoas tão oprimidas, mas tão oprimidas pelo mal, que não têm um minuto de sossego. E por elas não terem um minuto de paz, sabe o que elas fazem? Vão arrumar confusão com os outros. Misericórdia. Só Deus. Chegamos ao final da nossa aula número 2 de batalha espiritual. Espero que você tenha aprendido bastante coisa boa e nós nos veremos na próxima aula.